Por fora parecia que estava tudo bem, ele sorria quando precisava, cumpria suas obrigações, conversava com as pessoas, mas por dentro travava uma batalha que ninguém conseguia enxergar, uma batalha silenciosa, uma batalha que roubava sua energia, seus sonhos e sua vontade de continuar. Todos os dias ele acordava sentindo o peso de simplesmente existir, até que chegou um momento em que ele acreditou que nunca mais voltaria a ser feliz. Mas o que aconteceu depois mudou sua vida para sempre. Esta é uma história sobre dor, luta e recomeço. Ninguém acorda de um dia para o outro e percebe que está perdido. Normalmente acontece aos poucos, quase sem perceber. Foi exatamente assim com ele. No começo era apenas cansaço, depois veio a falta de motivação. As coisas que antes traziam alegria começaram a perder sentido. Os hobbies deixaram de ser interessantes. Os encontros com amigos começaram a parecer cansativos. Os sonhos já não empolgavam mais. E pouco a pouco, uma sombra começou a ocupar espaço dentro dele. O mais difícil é que quase ninguém percebia, porque ele aprendeu a fingir, aprendeu a responder, estou bem, mesmo quando não estava. Aprendeu a sorrir, mesmo quando queria chorar. Aprendeu a continuar funcionando, mesmo quando estava quebrado por dentro. Muitas pessoas acreditavam que sua vida estava normal, mas elas não sabiam da batalha que acontecia quando ele ficava sozinho. Era naquele silêncio que os pensamentos mais difíceis apareciam. Com o passar do tempo, as coisas pioraram. Levantar da cama parecia uma missão impossível. As tarefas mais simples exigiam um esforço enorme. O futuro parecia vazio. A esperança desaparecia pouco a pouco. Ele começou a sentir preso dentro da própria mente, como se estivesse carregando um peso que ninguém mais conseguia ver. E o pior de tudo era sentir que ninguém entenderia. Porque muitas das vezes quem nunca passou por isso acredita que basta pensar positivo, mas não era tão simples. Então veio o isolamento. Ele começou a se afastar das pessoas, parou de responder mensagens, parou de sair, parou de compartilhar seus momentos, seus sentimentos, criou um muro ao seu redor. E quando mais se isolava, mais sozinho se sentia. Era um ciclo difícil de quebrar. Solidão gerava tristeza, e tristeza gerava ainda mais isolamento. Houve um momento em que ele acreditou que sua vida nunca mais voltaria a ser como antes. Tudo parecia sem sentido, os dias passavam lentamente, as noites pareciam intermináveis, a autoestima desapareceu, a confiança desapareceu, a esperança desapareceu. Ele olhava para o espelho e já não reconhecia a pessoa que via. Era como se tivesse perdido a própria identidade. Mas foi justamente no momento mais difícil que algo começou a mudar. Não foi um milagre instantâneo. Não foi uma transformação da noite para o dia. Foi algo pequeno, uma decisão. A decisão de pedir ajuda. Pela primeira vez, ele admitiu que não conseguia enfrentar aquilo sozinho. E isso exigiu coragem. Mais coragem do que muitas pessoas imaginavam. Porque pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de força. A recuperação começou com passos pequenos, muitos pequenos. Alguns dias a única vitória era conseguir sair da cama. Outros dias era tomar banho. E em alguns momentos era apenas caminhar em alguns minutos ao ar livre. Mas cada pequeno passo importava. Porque o progresso nem sempre acontece em grandes saltos. Às vezes, ele acontece centímetro por centímetro. Ele começou a entender melhor o que estava acontecendo. Aprendeu a cuidar da mente da mesma forma que cuidamos do corpo. Aprendeu a respeitar seus limites. Aprendeu que não precisava ser perfeito. Aprendeu que não precisava carregar o mundo inteiro nas costas. E, acima de tudo, aprendeu a ter paciência consigo mesmo. Os meses passaram e pouco a pouco a luz começou a voltar. Primeiro vieram os momentos de paz, depois vieram os sorrisos sinceros, depois vieram os sonhos, depois vieram os planos. A vida não ficou perfeita,
mas voltou a ter significado, e isso fez toda a diferença. O mais surpreendente é que aquela luta acabou ensinando lições valiosas. Ele descobriu que força não significa nunca cair. Força significa continuar mesmo quando tudo parece difícil. Descobriu que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. E descobriu que pedir ajuda pode ser o início de uma transformação. E descobriu que existe esperança mesmo nos momentos mais escuros. Talvez você esteja enfrentando uma batalha silenciosa hoje. Talvez esteja carregando um peso que ninguém consegue enxergar. Talvez esteja acreditando que as coisas nunca vão melhorar. Mas lembre-se, momentos difíceis nunca duram para sempre. A forma como você se sente hoje não define como você se sentirá para o resto da vida. Existe ajuda, existe apoio, existe esperança e existem novos capítulos esperando para serem escritos. Se essa história falou com você, deixe nos comentários um dia de cada vez, porque às vezes vencer não significa correr, às vezes vencer significa apenas continuar avançando. Mesmo que seja devagar, mesmo que seja difícil, mesmo que ninguém perceba, um dia de cada vez. E isso já é uma grande vitória.